Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Queridos, olha que coisa tremenda, né? A experiência desses discípulos. Jesus chegou perto deles e falou assim: olha, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Agora, olha uma coisa importante, porque muitas vezes a gente pensa assim: o que é lançar a rede, né? O que é se tornar um pescador de homens? O que é alcançar vidas para Deus, né? Porque pescar é você lançar a rede e trazer, né, os peixes. E nesse contexto aqui, não é pegar peixe, é pegar homens, é alcançar vidas, né? E como alcançar vidas? Porque muitas vezes a gente fica com aquela ideia o quê? Que alcançar vidas é trazer pessoas para dentro da igreja, né? A gente fica com aquela ideia de que alcançar vida é encher a igreja. Olha, alcançar vidas é trazer pessoas para dentro da igreja? Também. Também. Né? Porque quando você vê em Marcos, capítulo 1, no versículo 14 e 15, olha aí, Marcos 1, versículo 14 e 15. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, olha aqui uma coisa importante. Jesus, ele começou a pregar o evangelho. O que ele pregava no evangelho? Primeiro, o tempo está cumprido, ele já chegou. O reino de Deus está próximo. A primeira coisa que Jesus anunciou foi o quê? O reino de Deus está próximo. Quando nós vamos pregar o evangelho, o que nós precisamos esclarecer na mente das pessoas? É que o reino de Deus chegou. É que Deus quer governar a vida das pessoas. Essa é a base principal do evangelho. Sabe por quê, querido? Tem muita gente que já foi para dentro da igreja, mas não quer ser governado por Cristo. Não quer ser governado por Deus. Ele quer ter convivência com a igreja? Quer. Ele quer participar dos cultos? Quer. Quer participar dos eventos? Quer. Mas quando você diz para ele, senhora, Deus quer governar a sua vida, a pessoa começa a pensar duas vezes. Sabe por quê, querido? Porque ser governado por Deus significa que isso vai contrariar muita coisa que você quer fazer. Sim ou não? Sim. Aceitar o evangelho de Deus é aceitar o governo de Deus sobre a sua vida. Você precisa estar disposto a ser governado por Deus. E aí, veja bem, ele falou, ele pregou que o reino de Deus está próximo. E logo depois ele falou o quê? Está no texto. Arrependei-vos. Olha bem, ele pregou o reino de Deus está próximo. E logo depois ele falou o quê? Arrependei-vos. Sabe por quê?
Porque o reino de Deus é um reino de mentalidade. O reino de Deus, o governo de Deus sobre a sua vida, traz um novo estilo de pensamento. Você começa a pensar a vida de outra forma. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: eu sou desse jeito, eu não vou mudar porque eu sou desse jeito? Quantos já ouviram alguém dizer isso? Olha aí, é muita gente. Meu irmão, só que quando você anuncia o evangelho, você está dizendo para essa pessoa assim: olha, não importa o jeito que você é, Deus quer mudar você. Não importa o jeito que você é, Deus quer governar a sua vida, e se Ele estiver governando a sua vida, você não vai continuar do jeito que você é. Isso é pregar o evangelho. Isso é lançar rede. Isso é ganhar pessoas. Agora, tem muita gente que acha que pregar o evangelho é, de alguma forma, obrigar a pessoa a aceitar a proposta de Deus. Você não pode obrigar alguém a aceitar a proposta de Deus, pode? Não. Porque essa decisão é para cada um. Cada um precisa aceitar o chamado de Deus para viver o seu reino. Olha, a gente vê muitas pessoas que estão dentro da igreja, e aí você escuta de vez em quando assim: olha, você vai me desculpar, mas fulano não é crente não. Você já ouviu isso? Sim ou não? Hã? Por que você acha que essa pessoa está dentro da igreja e alguém está dizendo assim: ó, você vai me desculpar, mas fulano não é crente não? O que você acha que está acontecendo com essa pessoa? Hã? Ela não é governada por Deus. Ela está dentro da igreja, mas ela continua fazendo aquilo que ela quer fazer. E aí, ela continua mentindo. Você já viu crente mentindo? Já. Ela continua, né, passando a perna nos outros. Já viu crente passando a perna nos outros? Já. Continua adulterando. Você já viu crente adulterando? Já. E o que você acha que é isso, querido? É alguém que ainda não aceitou o governo de Deus sobre a vida dela. Não, mas você está enganado, porque fulano que faz isso é pastor. Não, querido, pode ser chamado pastor, pode ser chamado diácono, pode ser chamado, né, diabo. Pode ser chamado apóstolo. O que for que você quiser dar de título, de nome, não importa. Se essa pessoa continua na prática do pecado, ela ainda não aceitou o governo de Deus sobre ela. Essa é a verdade. Ela ainda precisa se converter, ela ainda precisa se arrepender. E às vezes a gente tem aquela ideia de que se fulano está dentro das reuniões da igreja, a gente tem aquela ideia que ela já é o quê? Convertida. Meu irmão, e o evangelho de Deus é exatamente isso. O que Jesus, ele anunciou para as pessoas? Ele falou assim: olha, está chegando o reino de Deus. Você quer ser governado por Deus? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você quer ser governado por Deus? Pergunta para ele: meu irmão, você quer ser governado por Deus? Sim ou não? Sim, saiu meio assim. Esse sim ficou mais ou menos, não ficou? Querido, mas essa é a evangelização real.
é propor para a pessoa que ela queira ser governada por Deus. Ser governado por Deus é uma mágica? Quer dizer que se você falar assim, eu quero ser governado por Deus, amanhã você já é uma pessoa totalmente perfeita. Sim ou não? Não. Não. Quer dizer que se você disser assim, Deus, eu quero ser governado pelo Senhor, você agora está permitindo que Ele trabalhe na sua vida, tirando coisas da sua prática que não vão servir para o reino de Deus. E principalmente quando a gente fala sobre o amor, que a Bíblia diz, olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Irmão, a base principal da nossa fé é o amor. É o amor a Deus e é o amor ao próximo. Agora, quer dizer que se você ainda não pratica integralmente o amor, você ainda não está disposto a viver o reino de Deus? Não. Quer dizer que se você está disposto a viver o reino de Deus, você ainda vai ser mais aperfeiçoado no amor. Você vai ser mais transformado no amor. Você vai ser mais fortalecido no amor. É engraçado. Outro dia eu fui falar para uma pessoa sobre o amor de 1 Coríntios 13. E aí, eu estava falando com esse irmão sobre amar a esposa com o amor de 1 Coríntios 13. Ele falou, meu irmão, você está entendendo errado. Esse é o amor ágape. Vai. Então a sua esposa você não tem que amar com amor ágape. Porque ela é sua esposa, você ama ela só então com amor o quê? Eros. Não é ágape. Ah, não, porque o amor ágape, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Aí, não, mas isso aí você está entendendo errado, irmão. Isso aí não é o amor para amar a esposa, não. Ah, não? Porque ela é esposa, então ela não é mais alvo do amor ágape. A ela que é muito mais alvo do amor ágape. Porque você tem uma aliança dupla com ela, uma aliança do seu relacionamento com ela e uma aliança em Cristo com ela. Você vai ter que praticar o amor ágape com ela. E ela vai ser a maior ferramenta de prática do amor ágape. Ninguém te afia mais no amor ágape do que a pessoa que está mais perto de você. Isso é verdade, aí saiu assim afinadinho, não foi? Meu irmão, pensa bem o quanto que você é difícil. Pensa bem o quanto que você é difícil. Pensa bem o quanto que a pessoa que está com você, ela tem que exercitar o amor ágape. Agora, a gente quer que o outro exercite o amor ágape com a gente. Não é verdade? Não é? A hora que fala assim, não, amor, você tem que me amar, ué. Não é? Você tem que me amar, você está dizendo o quê? Você tem que ser paciente comigo. Você tem que ser longânimo comigo. Você tem que me perdoar, você tem que me suportar. Mas aí, quando é você que tem que fazer isso com o outro, você quer que... Não, você está entendendo errado. Isso aí é o amor ágape. Meu irmão. Como que a gente é cheio de firula, né?
Hã? A gente quer dar drible até em Deus. A gente quer enganar até Deus. Meu irmão, e essa é uma base interessante, sabe por quê? Porque é lançar rede. Agora, pensa bem, quando você vai lançar rede, você está pescando, você como pescador, você precisa estar disposto a viver o Evangelho. Você tem que estar disposto a viver o reino de Deus. Você tem que estar disposto a ser governado por Deus. Como é que você vai ensinar o outro a viver o Evangelho se você não quer viver? Como é que você vai ensinar o outro que ele precisa ser governado por Deus se você não quer ser governado? Não tem condição. Então, olha como que é tremendo. Quando Jesus falou assim, olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Aí ele começou ali um trabalho de lapidação com aqueles homens, que eram homens rudes, eram homens iletrados, eram homens grosseiros, estavam acostumados com pesca, eles não estavam acostumados com relacionamento humano, eles estavam acostumados com pegar peixe, jogar rede, costurar rede, preparar, enfrentar a fúria do mar e estar ali, e labutando. E olha, a transformação de Deus naqueles homens foi algo tão forte, tão intenso, tão tremendo, tão maravilhoso. Cada dia Deus ia trabalhando com eles, Jesus ia ensinando eles, a ponto de quando Jesus já tinha morrido e Pedro teve que comparecer perante as autoridades. A hora que Pedro começou a falar, as autoridades ficaram assim, atônitas, assustados. Eles ficaram assim, maravilhados. Sabe o que eles disseram? Assim, espera aqui, esse cara aí não é iletrado? De onde lhe vem essa sabedoria? Jesus transformou a vida daqueles homens de uma maneira tão ampla, tão profunda, tão tremenda, que eles passaram a ser referência para aquelas autoridades da época. Eram pessoas simples, mas se tornaram pessoas extremamente destacadas. Pessoas que falavam com autoridade. Pessoas que se entregaram a Deus. Porque muitas vezes a gente pensa assim, Jesus vai contar comigo? Sou uma pessoa tão simples. Eu sou uma pessoa assim tão... Eu mesmo muitas vezes falei com Jesus, falei, Senhor, eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. Não era eu. O Senhor escolheu a pessoa errada. Eu sou uma pessoa... Eu era extremamente tímido, eu não conseguia falar diante da igreja, eu não conseguia me expressar, eu era uma pessoa bloqueada, cheia de traumas. E eu muitas vezes falei com Jesus, Jesus, eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. Meu irmão, e olha, eu não tenho um curso superior, sou uma pessoa simples, nasci na roça, cresci num ambiente simples, de tão simples que às vezes as pessoas até falam assim, não acredito que você faz isso. Eu como pé de frango. Como pé de frango. E gosto tanto que como todo dia. Eu sou simples, querida, é isso.
Eu sou simples. E agora, olha para você ver uma coisa que tremendo, como que Jesus é maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de aconselhar senador da República. Você imaginou? Já tive a oportunidade de aconselhar pessoas que tinham 4 faculdades. Foram na minha casa para me pedir ajuda, para falar assim, olha, eu preciso da sua ajuda. Meu irmão, é o que Deus quer fazer em nós, não é o que nós somos, mas é o que Ele vai nos transformar, é o que Ele vai fazer de nós. Meu irmão, e olha, é isso, é quando você entende que você está disposto a viver o reino de Deus. Se você está disposto a viver o reino de Deus, você está disposto a renunciar a uma vida torta. Não dá para conciliar você viver o reino de Deus e você continuar no caminho torto. Não dá para você viver o reino de Deus e continuar mentindo. Não dá para você viver o reino de Deus e continuar no pecado. Não dá para você viver o reino de Deus e continuar no adultério. Não dá para você viver o reino de Deus e continuar andando no mal, odiando o seu irmão, falando mal do seu irmão. Não dá. Então, o primeiro passo do evangelismo é levar a pessoa a entender que o chamado de Deus é para que ela viva de acordo com o reino dele, com a vontade dele, com as leis dele. Se a pessoa ela se dispuser a viver de acordo com o governo de Deus, ela vai estar disposta a mudar de vida. Meu irmão, e eu vou dizer para você uma coisa. A pessoa que está disposta a mudar de vida, ela se torna uma pessoa linda. Ela pode estar derrubada do jeito que for. Quando Deus vai trabalhando a vida dela, vai transformando, vai recuperando, vai curando, vai restaurando a vida da pessoa. De repente você olha para a pessoa está diferente. O olhar dela está diferente, o semblante dela está diferente, o falar dela está diferente. Ela começa a transmitir vida. As pessoas começam a notar ela diferente e dizem, olha, alguma coisa aconteceu com essa pessoa. Ela está diferente. De repente, aquela pessoa que estava ali, toda lenhada, passa a ser uma pessoa referência para outras pessoas. E eu vou dizer para você uma coisa, para viver isso, não precisa nem ter estudo. Eu conheço várias pessoas. A primeira pessoa que eu conheci em Cristo Jesus era uma senhora e ela mal sabia ler. Assim, era pouquíssimo estudo. Pouquíssimo estudo. E essa mulher, ela fundou 3 igrejas. Pouquíssimo estudo. Ela, olha, você chegava perto dela, você sabia que o que ela falasse com você era de Deus. O que ela falasse com você sabia, falava assim, ó, eu preciso fazer isso aí porque fulano falou comigo. Ela é uma pessoa de Deus. Ela orava. E teve um dia que eu e a André fomos fazer uma visita para ela estava já bem de idade e muito debilitada fisicamente. Esse lado dela, assim, todo era paralisado. Só mexia praticamente essa mão aqui. E a gente pensou, nós vamos lá fortalecer essa nossa irmã, vamos lá abençoar a vida dela. Que abençoar? Nós é que fomos abençoados. Chegamos lá e ela começou a ministrar sobre a nossa vida. Meu irmão, ela estava de cama, mas estava cheia de Deus. Cheia do Espírito Santo.
cheia do poder de Deus. E ela falou comigo assim: pastor Adenilson, eu oro por você todos os dias. Todos os dias eu oro por você. Todos os dias eu oro pela igreja que você cuida. Todos os dias eu ministro para que você seja próspero no seu ministério. Todos os dias. E ela pediu a André para cantar uma música. Eu não lembro a música. Olha, querido, vem cá, fala pelo menos a letra da música. Ela estava de cama, paralisada. Começou, eu falei, agora eu tenho que lembrar da música, porque ele vai falar da música. Lembrei na força, na raça. Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém destruir minha vida? Ah, gente, eu não sei falar sem cantar, não. Deixa eu tentar cantar só um pedacinho, peraí. Canta aí, vai lá. Não. Vou pro coro. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar esta luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém perseguir-me com fúria, mas não vai me afastar do meu Deus. Pode acontecer muita coisa e ela não vai se afastar e não se afastou. Já pensou, querido? Você ir visitar uma pessoa que está ali, olha, só mexe um braço. Aí ela pede você para cantar isso aí. Pode acontecer o que for comigo, mas ninguém vai me tirar de Jesus. Pode acontecer o que for comigo, mas ninguém vai roubar o meu Deus. Você entendeu o que é o coração dessa mulher? Ela amava tanto Jesus, tanto. Ela viveu a vida por Jesus. Até o final. Até não ter mais jeito. E ela estava lá, fiel a Jesus. E nesse dia nós fomos lá visitar ela, pensando assim, nós vamos lá fortalecer a vida dela. Cara, nós saímos lá envergonhados. Envergonhada. Por quê? Porque ela não precisava ser fortalecida. Ela estava lá incendiada por Jesus. Tomada de amor por Jesus. Cheia do Espírito Santo. E orou por nós. Meu irmão, entende? Quando você decide viver o reino de Deus, quando você decide ter um compromisso firme e forte com o reino de Deus, quando você decide que você vai obedecer a Deus, quando você decide que nada vai impedir você de estar entranhado no mundo espiritual com Deus, quando você decide que a sua vida vai refletir Deus o tempo inteiro, quando você decide e você se lança nisso e se entrega nisso, meu irmão, nada vai parar você. Nada vai parar você. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem potestades, nem principados, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe o que fica muitas vezes dificultando as pessoas de viver intensamente para Deus,
de se lançar de cabeça em Deus, sabe o que fica impedindo as pessoas? É a decisão. É porque elas ficam divididas. Elas querem viver para Deus, mas elas querem também viver no mundo. Elas querem viver para Deus, mas elas querem também viver o pecado. Elas querem viver para Deus, mas elas querem fazer a sua própria vontade. Meu irmão, não dá para você viver para Deus dividido. Não dá. E é esse o maior prejuízo das pessoas, é porque enquanto elas ficam divididas, eu vou, não vou. Agora eu vou, não vou. Agora eu me entrego, não entrego. Agora eu obedeço, não obedeço. Enquanto elas estão divididas, a vida não caminha, não avança, não progride, não vai para frente. Meu irmão, e Deus está esperando você ter uma decisão. E quando você tem uma decisão, olha, quando você chega perto de alguém para você evangelizar, as pessoas percebem que tem algo diferente de você. Elas sabem, olha, ele não está falando de religião. Ele não está falando de igreja, ele está falando de algo forte. Ele está falando de comunhão com Deus. Ele está falando de uma entrega a Deus. E eu sei que ele viveu essa entrega, porque só de olhar para ele você sabe. Você sabe. Meu irmão, quando você chega e perto de alguém, e você vive para Deus, a pessoa sabe que você vive para Deus. Ela vê, ela olha você e sabe. Ela diz, olha, é isso mesmo. Ele está falando algo que ele vive. É forte, é contagiante. Você transmite vida. E olha, não precisa de muita coisa, porque às vezes você pensa assim, não, para me transmitir o reino de Deus, eu preciso falar o evangeliquez. Não é? Aí a pessoa fala, misericórdia, glória a Deus, aleluia. Está amarrado, sangue de Jesus tem poder. É o evangeliquez. Oh, meu irmão, se você está cheio de Deus, você não precisa falar aleluia, glória a Deus, sangue de Jesus tem poder. Você não precisa falar nenhuma palavra dessas. As pessoas vão saber que você é cheio de Deus. Há uns anos atrás, nós tivemos uma experiência, nós fomos na praia, aí fiquei com vontade de comer um pastel. Falei com o André, falei assim, eu vou lá encomendar o pastel para a gente comer. Cheguei na barraquinha, pedi ao moço, o senhor prepara para mim 2 pastéis? Aí ele, do nada, ele começou a falar da vida dele. Olha, eu estou muito triste, ele falando. Estou muito triste porque meu filho casou. E eu era tão apegado ao meu filho. Depois que a minha esposa engravidou do meu filho, eu passei a viver pelo meu filho. E agora ele casou e saiu de casa, e eu não sei como viver sem o meu filho. Olha o drama daquele moço. Aí eu fui mostrar para ele. Falei com ele assim, mas escuta, como que seu filho surgiu? Uai, casei com a minha esposa e ele surgiu. Ah, exatamente. Então, primeiro não veio seu filho. Primeiro veio sua esposa. Então, a base do seu relacionamento não é o seu filho. É quem? Sua esposa. Só que o senhor cometeu um erro. Sabe qual foi o erro? Quando seu filho nasceu, o senhor substituiu a sua esposa pelo seu filho. Então, o senhor parou de relacionar com a sua esposa como sendo a pessoa principal na sua vida e colocou o seu filho como sendo a pessoa principal. Aí, agora que seu filho casou, ele foi embora, o senhor não tem mais aquele vínculo que o senhor tinha com a esposa. Então, está fácil de resolver isso.
E ele falou assim, ele olhou para mim e falou assim, engraçado, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, então, está fácil do senhor resolver isso. Sabe o que o senhor faz? Começa a olhar para sua esposa como se olhava para ela antes do seu filho. Lembra da sua esposa, que um dia chamou a sua atenção, que encheu seus olhos, que você se sentiu atraído por ela? É ela. Olha para ela de novo. E começa a buscar ela de volta para o seu coração. Aí nisso, eu percebi que eu estava sem dinheiro para pagar o pastel. Falei com ele assim, olha, o senhor pode terminar de fritar o pastel que eu vou aqui no apartamento pegar o dinheiro. Eu esqueci o dinheiro. Aí nisso, ele chegou perto da Andréia e falou assim, aqui, seu marido é pastor, não é? Querido, eu tinha falado aleluia? Eu tinha falado misericórdia? Eu tinha falado sangue de Jesus tem poder? Eu não li, nem citei nenhum texto da Bíblia. Mas ele sabia que eu era pastor. Sabe o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer assim, olha, eu sei que Deus está fluindo da vida dele. Eu sei que Deus está fluindo da vida dele. Está entendendo o que é evangelizar? Está entendendo o que é manifestar o reino de Deus para as pessoas? Meu irmão, muitas vezes você fica ali com a sua mente assim, né? Tão focada que evangelizar é citar versículos bíblicos. Se você tiver de citar, você pode citar também. Não estou dizendo que você não deve citar versículos bíblicos, mas só que precisa ser algo do qual você vive tão intensamente que o dia que você citar o versículo bíblico, ele vai chegar no coração daquela pessoa como algo queimando. Porque muitas vezes Jesus citou versículos bíblicos, mas muitas vezes ele citou parábolas que não existiam na Bíblia. Ele falou do reino de Deus comparado a um homem à procura de uma pérola de grande valor. Aonde que estava isso na Bíblia? Lugar nenhum. Mas aquela parábola trouxe no coração daquelas pessoas algo tão forte, tão forte, tão forte. E eles disseram assim, olha, ninguém fala como esse homem. Já pensou nisso? E o que Jesus estava falando demais? Ele estava falando uma linguagem tão simples. Ele estava falando uma linguagem de pescar, de colher pérolas, né? De semear sementes, construir casa na areia ou na rocha. Era uma linguagem simples, mas olha, ele era tão tomado de Deus, tão cheio de Deus, tão cheio de Deus, tão comprometido com o reino de Deus, tão tomado pela vida do reino de Deus, que quando ele abria a boca, as pessoas sabiam que algo tremendo estava acontecendo. Era a manifestação de Deus. Olha, Deus quer que você seja esse instrumento. Só que para você ser esse instrumento, você precisa deixar Ele governar a sua vida. Para você deixar Ele governar a sua vida, você tem que deixar Ele tirar um bocado de coisa que você faz que não está encaixando com Jesus. Não está encaixando com os ensinos de Jesus. Quando você vê na Bíblia, Jesus falar assim, olha, aprendei de mim que sou nervoso. É assim que está escrito?
Ele falou o quê? E aprendei de mim que sou irado. Foi não? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: manso e humilde. Tem gente que quando fala manso e humilde começa a coçar assim, ó. Manso? Eu não consigo nem pensar nesse negócio. Da coceira, de pensar na ideia de ser manso. Tá? Mas aí que está o desafio, olha, porque quando a gente aceita ser governado por Deus, o que Ele vai querer implantar em nós? Tá? Mansidão e humildade. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: mansidão e humildade. Tem gente que fala assim: mansidão e humildade. Mansidão e humildade. Eu vou te bater baixinho, tá? Senhor, né? Querido, agora deixa eu te falar uma coisa. Você pode escolher viver a vida do jeito que você quer? Pode ou não? Pode. Você acha que Deus vai te obrigar? Que Ele vai pegar você pelo pescoço, sim, e vai falar assim: olha, chegou a sua vez, agora ou você obedece ou obedece. Com a mão no seu pescoço. Você acha que Deus vai fazer isso com você? Não, querido. Você quer viver a vida do seu jeito? Nervoso, agressivo, mentindo, roubando, adulterando e tudo mais? Você acha que Ele vai impedir você de viver? Não. Mas olha, vou dizer para você uma coisa. Nada é tão bom do que viver para Deus. Olha, você pode arrumar o que for. Você pode arrumar as melhores coisas que você pensar na vida. Outro dia eu vi uma história de uma pessoa que estava andando de avião, aí a pessoa olhou para baixo e viu uma fazenda linda, maravilhosa, enorme. Aí essa pessoa olhou e falou com o auxiliar dele assim: gostei muito daquela fazenda ali. Depois você me ajuda a comprar aquela fazenda, eu quero comprar aquela fazenda. Aí o auxiliar dele olhou: ué, mas aquela fazenda ali já é sua. Querido, tem gente que já alcançou o nível de ter tanta coisa que ele não sabe mais o que ele tem. E ele está cobiçando o que ele tem. Você está entendendo o nível de tristeza? Isso é uma vida triste, querido. Porque chegou um ponto que ele tem que cobiçar o que ele tem. Ele já tem aquilo, mas ele não consegue nem usufruir o que ele tem, porque ele olhou uma fazenda e gostou da fazenda. A fazenda já era dele, ele já podia estar usufruindo dela. Meu irmão, quantas vezes que você está aí, preso, sendo infeliz e tendo coisas maravilhosas para você usufruir.
Eu lembro quando nós tivemos esse problema da Covid, e aí eu lembro que um dia eu conversando com uma pessoa, ela falou assim: Denilson, eu peguei a Covid e eu não conseguia respirar. E eu puxava o ar e não vinha ar. E eu puxava o ar. E eu vou dizer para você uma coisa, eu nunca tinha pensado que respirar era uma coisa tão boa. Eu nunca tinha pensado que respirar era uma coisa tão maravilhosa. Eu nunca tinha valorizado a respiração. Até aquele dia. Aquele dia eu fiquei pensando, meu Deus, eu daria tudo para me respirar. Já pensou o que é uma pessoa chegar ao ponto de falar assim, eu daria tudo para que eu pudesse respirar? Faz assim, ó. Olha que dádiva. Meu irmão, você está respirando. Você tem essa dádiva. Muitas vezes você não valoriza tanta coisa que você já tem disponível. Você já tem. E você muitas vezes não valoriza. Por quê? Porque muitas vezes você está olhando o que você não tem para ser infeliz. Você está dizendo, olha, se eu tivesse tal coisa, eu ia estar feliz. Ao invés de você dizer assim, eu estou feliz porque eu tenho tal coisa. Estou feliz porque eu estou vivo. Estou feliz porque eu estou respirando. Eu estou feliz porque eu estou saudável. Eu estou feliz porque eu tenho uma cama para dormir. Eu estou feliz porque eu tenho roupa para vestir. Eu estou feliz porque eu tenho água para beber. Prato de comida para comer. Ao invés disso, de você focar naquilo que você tem para ser feliz, você diz, olha, como que eu vou ser feliz se eu não tenho tal coisa? Se eu não alcancei tal posição? Se eu não comprei tal carro? Se eu não ganhei tal dinheiro? Meu irmão, o reino de Deus, ele muda a mente da gente. O reino de Deus faz você valorizar o que ele já te deu. Meu irmão, Deus é tão bom, né? Hoje, na hora do almoço, eu estava com 2 relógios, um de um lado e outro do outro. Olha que maravilha. Não é? Olha aí, ganhei, olha que lindo. Maravilhoso. Meu irmão, são as pequenas coisas que você precisa valorizar. Eu lembro que eu tinha um sapato, um só. Aí eu fiz aniversário, uma pessoa foi e me deu um sapato de presente. Eu falei, glória a Deus, agora eu tenho 2. Né? Aí terminou o culto, eu estava indo embora, um irmão foi e falou assim, que sapato bonito que você ganhou. Eu estou sem nenhum sapato. Eu falei, pronto, eu voltei a ter um de novo. Olha, como é que eu ia falar com ele que eu não ia dar um para ele? Eu estava sem nenhum, eu tinha 2. Meu irmão, peraí só um instantinho. Fui lá, tirei o sapato que eu tinha e dei para ele. Irmão, mas olha, um sapato me serve. Ué. Você precisa de muita coisa? Eu só tenho 2 tênis. E tem 2 sapatos. Agora tem 2 sapatos. Né? Meu irmão, estou satisfeito. Não, e eu ganho chinelo, de vez em quando eu ganho chinelo, de um, de outro, né? De vez em quando eu ganho roupa, ganho, né? Vou ganhando, Deus vai me abençoando. Meu irmão, e olha, fico feliz demais, feliz. Tem hora que a André olha assim e ainda fala assim, amor,
Você precisa ser mais... Eu sei que você é simples, mas não precisa ser tão simples. Mas, meu irmão, eu não sou apegado. Eu estava, há uns meses atrás, ganhei uma camisa de seda, vinho, linda. Cheguei na igreja dos irmãos, tá bonito, hein, pastor? Glória a Deus. Aí um irmão chegou no final do culto e falou assim comigo, pastor, o dia que você for dar essa camisa para alguém, você dá ela para mim? Oi, meu irmão, dou, ué. Já foi embora a camisa vinha. Ué, cara, ele gostou da camisa, mais do que eu, porque... eu usei a camisa, mas não usei tanto, né? A ponto dele querer a camisa. Né? Maravilha, querido. Glória a Deus. Eu te dou a camisa com muita alegria no coração. Dê a camisa para o irmão. Meu irmão, a vida é simples. O reino de Deus faz você entender isso. O reino de Deus faz você se contentar com o que Ele já te deu. O reino de Deus abre a sua mente para você ser feliz. Ser feliz. Quantas pessoas não têm o prazer de dar uma risada? A pessoa tem iate, tem navio, tem avião, tem helicóptero, não tem prazer de dar uma risada. Eu aprecio a risada dos irmãos. De vez em quando eu falo assim, amor, olha que risada mais gostosa de fulano. De vez em quando... Maravilhoso. Hoje até a do Dani eu vi, né? Hoje eu fiquei com vontade de falar com os irmãos, siga o mestre. Cara, o Dani dançando, isso é coisa fantástica, né? Até óculos escuros ele colocou aqui hoje. Isso aí, você sabe quando que eu vou chegar nesse nível? Nunca. Porque tem uns que são para dança, outros são para música, né? Ué. E ele fez um passinho aqui que eu fiquei observando. É assim, Dani? Como é que é o negócio? Meu irmão, tem que ter talento. Você está achando que é qualquer um que... cabelo virtual. O nome do passinho é cabelo virtual. O negócio é forte, estou falando com você. Meu irmão, olha que coisa fantástica é viver o reino de Deus. É liberdade, né, Dani? Você fica aí todo, né, quadradão porque você acha que não vai conseguir dançar? Meu irmão, você está com medo. Se você der uma torcidinha, aí você vai ver que você chega lá. E aí, é aquele negócio, né? Siga o mestre. Meu irmão. Agora, olha que coisa tremenda. Quantas horas? Senhor da glória. Eu estou ainda no evangelismo. Como é que é o tema todo? Lançar a rede, fazer discípulos. E aí, nós vamos para fazer discípulos ou não? Não. Algo que saiu nem um amém. O amém engasgou.
Querido, eu vou falar com você sobre fazer discípulo, vou citar só 3 coisas. Para você ficar satisfeito. Já vai acabar daqui a pouco, tá? Depois dessa pala aí do Dani, eu vou falar com você. Não tem como dormir, não. Você acha que tem? Hã? Tem gente que vai sonhar essa noite que está dançando, Dani. Como é que chama? Cabelo virtual. Eu sou tão duro, né, que o negócio não roda de jeito nenhum. Mas olha o que a palavra diz, Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que coisa tremenda. Primeira coisa que eu vejo aqui, quando Jesus falou assim, de fazer discípulos, ele falou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Meu irmão, olha, não tem como você discipular alguém que não quer aprender. Não tem como. Meu irmão, você quer ser discípulo de Jesus, você precisa estar aberto para aprender. Se você não estiver aberto para aprender, você não vai ser discípulo. Essa é a verdade. E tem gente que acha que já sabe. Tem pessoa que você vai citar um versículo, ele já inteira o versículo. Ele já está, tipo, mostrando para você, isso aí que você vai me ensinar? Já sei isso aí. Ó. Meu irmão, se você já sabe, você não precisa aprender. Mas você acha que você já sabe? Se você já soubesse, você já era a imagem e semelhança, não era não? Hã? Se você já tivesse assimilado o processo, você já estava ensinando. Com a vida. Não é a teoria. Ensinar a teoria é fácil. Ensinar a teoria, qualquer um ensina. Não precisa de muita coisa. Mas quando você vai ensinar no reino de Deus, você tem que ensinar o quê? Vida. Você não ensina um irmão que ele tem que perdoar se você não perdoa. Você não ensina um irmão que tem que amar se você não ama. Você não ensina o irmão que ele tem que obedecer a Deus se você não obedece. No reino de Deus você ensina vida. Na religião, não. Né? Quando você fala de religião, querido, religioso, os fariseus ensinavam a Bíblia. Ensinavam ou não? Sim. Você acha que eles ensinavam mal? Não. Só que eles não viviam. Isso é religião. Religião, você ensina algo que você não está comprometido. Você ensina algo que você não vive. Você ensina algo que você não está disposto a ser exemplo. Isso é religião. Agora, no reino de Deus, não. No reino de Deus, você ensina, é o que Paulo disse, ele falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o que de mim ouviste e me viste, isso também fazei. É o que você está vendo em mim, é o que você está
aprendendo com a minha vida, com a minha prática, com o meu comportamento. Não é com a teoria. Aí é que a vida passa realmente a atrair. A vida passa a atrair. A pessoa olha para você e ela diz, olha, realmente, ele não está falando algo que é só uma teoria. Meu irmão, isso é tão chocante, é tão chocante, é tão chocante para as pessoas, que elas começam a pensar assim, será que ele não está fazendo isso para aparecer? Será que ele não está fazendo isso com alguma intenção? Será que ele não está fazendo isso? As pessoas começam a questionar até se a sua vida, ela realmente é só por causa do reino de Deus. Por quê? Porque é tão incomum alguém querer viver o reino de Deus, simplesmente por viver o reino de Deus, que a pessoa começa a pensar, isso aí eu acho que ele está falando isso, mas é por causa da... Ele quer que as pessoas façam, aí ele quer... Meu irmão, só que, se você está vivendo o reino de Deus, né, de verdade, com amor a Deus de verdade, olha, vou dizer para você uma coisa, você não precisa provar para o outro. Você não precisa. As pessoas vão acompanhar a sua vida, uma hora elas vão dizer assim, não, passou tempo demais para ele estar embromando. Ele está, é de verdade. Não, já passou tempo demais. Se ele tivesse embromando, já tinha manifestado. É isso, querido. Fazer discípulo é um processo de vida. E aí você vai ensinar as pessoas a viver o reino de Deus. Como que você vai ensinar? Vivendo. Tem um casal que nós estamos acompanhando, e aí quando a gente ensina algo sobre o reino de Deus para eles, aí ele olha para a esposa assim, com aquela cara assim de sofrimento e fala assim, nossa, nós vamos ter que remar demais. Eu acho engraçada a expressão que eles usam. E eles não são da comunidade, né? A gente está discipulando eles são de outra igreja. Mas é o reino de Deus. É o reino de Deus, não é... O reino de Deus não é a comunidade do caminho, não. O reino de Deus é muito, muito mais amplo. E nós somos do reino de Deus, cuidamos de pessoas do reino de Deus. Quem Deus mandar a gente cuidar, a gente cuida. Independente se é da comunidade do caminho ou não. De vez em quando aí eles vão falar assim, nossa, nós vamos ter que remar demais. Querido, mas olha, a gente conta experiências da nossa vida, não é para aparecer, não, é porque a gente vive isso. É porque a gente está disposto a praticar os ensinamentos de Cristo. E aí, na medida que a gente vai praticando, a gente pode também contar a experiência da prática. A gente não conta só o versículo, conta também como viver o versículo. E isso faz muita diferença. Então, no reino de Deus, para você fazer discípulo, você tem que primeiro ser discípulo. Você precisa ser ensinável. Você precisa se comprometer com o reino de Deus. E você precisa se comprometer em ensinar o outro. Porque a experiência que você já adquiriu, para o outro vai ser muito importante. Vai alavancar o outro. Vai fortalecer o outro. Então, para você ser discípulo, você precisa ser ensinável. E você precisa desejar transformação.
Meu irmão, vou dizer para você uma coisa. Quando você começa a discipular alguém, e essa pessoa está disposta, você começa a apresentar para ela a transformação. Quantas vezes que eu tive que chamar a Lu, falei, Lu, vem cá, deixa eu falar com o seu negócio. Ó, isso que você está fazendo, não é assim não, Lu. Faz assim. Você falou de um jeito, não é assim não. É de outro jeito. Querido, toda vez que eu corrigi a Lu, ela nunca virou para mim e falou assim, não vou fazer isso não. Vou fazer do meu jeito. Nunca. Sabe por quê? Porque o coração dela é ensinável. Porque ela está disposta a ser transformada. Meu irmão, para que você não continue corrigindo ela, ela ainda não entendeu o que é ser discípulo. Ela não entendeu que ela precisa ser transformada. Meu irmão, olha, é um privilégio você ter alguém que vai chegar para você e dizer assim, olha, é assim que a gente precisa viver, é assim que a gente precisa falar, é assim que a gente precisa comportar. É assim que nós devemos sentir. Olha, tira esse sentimento do seu coração. É um privilégio. Por quê? Porque na medida que você vai aceitando a transformação, o ensinamento, você vai aceitando a disciplina, você vai aceitando, daí a pouco você cresce. E aí você passa a ser uma pessoa de destaque. E aí você passa a ser uma pessoa que as pessoas começam a citar você. Nossa, fulano é uma bênção. Nossa, fulano a gente compartilha de Deus com essa pessoa. Nossa, ela tem algo de Deus mesmo para passar para a gente. Ela tem experiência, ela tem uma palavra. Meu irmão, mas é porque cresceu. Mas você acha que cresce de graça? Não, cresce sendo confrontado, cresce sendo ensinado, cresce sendo, corrigido. É assim. Então, se você quer ser discípulo, você tem que estar aberto para ser transformado. Meu irmão, olha o que diz Romanos capítulo 8, e agora com essa eu vou encerrar. Olha, não ouvi nenhum amém. Romanos capítulo 8. Juninho está ali pensando assim, esse pastor é doido. Está pregando até agora. Meu irmão, meu relógio está andando bem. Tá? Ó, Edvaildo. 100% esse relógio. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Olha o que diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Meu irmão, olha aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Deus conheceu você antes de você nascer. Ele conheceu você antes de você nascer.
Você já pensou Deus olhando para você e dizendo assim, olha, eu vou trazer essa pessoa para o mundo. Vou formar ela assim, olha. Ela vai ser assim, assim, assim. E ela vai ter tal característica. Aí sabe que Deus ditou? Ele falou assim, olha, eu vou fazer essa pessoa para ser de Jesus. Sabe como que Deus projetou você? Ele falou assim, eu vou fazer ela a imagem do meu filho Jesus. Eu vou fazer ele para ser a imagem do meu filho Jesus. Eu vou fazer ele para ser a imagem do meu filho Jesus. Eu vou fazer ele para ser a imagem do meu filho Jesus. Você está entendendo? Meu irmão, você acha que que Deus ele projetou você para ser um fracassado, um derrotado, um frustrado, um qualquer? Não. Quando ele, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Ele acreditou em você. Ele falou, olha, ele vai ser a imagem do meu filho. Ele vai chegar lá. Ele vai ser a imagem do meu filho, ele vai chegar lá. Ela vai ser a imagem do meu filho, ela vai chegar lá. Ele vai ser a imagem do meu filho, ele vai chegar lá. Meu irmão, ser discípulo no reino de Deus é entender que você tem um alvo para alcançar. Qual é o alvo? Ser a imagem do Filho Jesus. Pergunta para o irmão que está do seu lado assim, você já é a imagem do Filho Jesus? Ó, fala com ele assim, vamos caminhar então? Vamos? Fala com ele, vamos caminhar. Vamos aprender mais, vamos crescer mais, vamos transformar mais. Fala com ele, vamos? Vamos? Querido, olha que coisa maravilhosa. O ápice de ser discípulo é ser semelhante a Jesus. Eu vi a história de um homem que foi evangelizar na Índia. E certo dia ele bateu a porta de uma casa. E ele já tinha o costume de evangelizar naquela região. E aí ele bateu a porta de uma casa e falou algo com a criança. E ele falou aquela palavra com a criança e foi embora. Aí a mãe perguntou, filho, quem estava na porta com você? Ele falou assim, mãe, eu não sei quem era, mas eu sei que parecia muito com Jesus. Ah, meu Deus. Isso mexe com seu coração? Isso sacode seu coração? Parecer com Jesus. A pessoa olhar para você e falar assim, olha, eu acho que você parece tanto com Jesus. Sua vida me inspira. Você já teve a oportunidade de falar isso com alguém? Eu tive recentemente. Recentemente, eu cheguei perto de um pastor que eu conheci já há uns 2 anos.
Esse pastor chama... Jamê. Pastor Jamê. Querido, que homem parecido com Jesus. Eu tive que chegar perto dele e falar com ele. Assim, meu irmão, sua vida me inspira. Sua vida me inspira. Você parece muito com Jesus. Coisa boa, não é? Você poder ver Jesus na vida da pessoa. Você vê que a pessoa está numa trajetória tão intensa com Deus que ela começa a parecer mais com Jesus. Que coisa linda. Você já pensou? As pessoas começarem a olhar para você e dizer assim, estou achando você tão parecido com Jesus. Estou achando você tão bonito, tão transformado, tão pleno, tão cheio de Deus. Não é gostoso isso? Meu irmão, é isso. Esse é o nosso desafio de cada dia. Parecer mais com Jesus. Mais e mais. Ser mais servo como Jesus. Amar mais como Jesus. Perdoar mais como Jesus. Ser humilde como Jesus. Ser manso como Jesus. Ser obediente como Jesus. Ser dependente do Pai como Jesus. É isso. Esse é o nosso desafio. Amém? Amém? Amém. Querido, eu estou encerrando já essa ministração e nós vamos ter agora 2 momentos. Nós vamos ter um momento de orar uns pelos outros e depois a Bruna vai vir aqui para orar encerrando o nosso culto. E o Elton vai dar os avisos, né? Então, ele vai dar o aviso primeiro antes da gente orar, né? E olha, pensa bem. Você vai orar por alguém que você não tem o hábito de orar por ele. Então, você vai sair do seu lugar, né? E vai chegar perto de alguém que você ainda não orou por ele. O Elton vai dar os avisos aqui, né?